Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula live de hoje. O assunto que eu separei para ti é sobre carboidrato. Será que realmente ele é vilão? Muitas pessoas se ocupam, perdem tempo pensando nesta questão. Não comem o carboidrato porque engorda. Corta isso, corta aquilo e tá sempre no mesmo lugar. Mas será que realmente ele te atrapalha a emagrecer? Será que realmente ele te engorda? Esse vai ser o nosso assunto. Antes, eu quero que tu me responda essas duas perguntas que eu te fiz. Será que ele ajuda a emagrecer ou será que ele ajuda a engordar? Qual que é a tua opinião sobre o carboidrato? Vamos lá então. Eu sou a nutricionista Tamires Giroto, eu sou especialista em emagrecimento e criei esse canal aqui cheio de dicas de emagrecimento, saúde e nutrição especialmente para ti. Então, se tu ainda não está inscrito, se inscreve agora e aproveita para deixar teu like para que a gente consiga atingir mais pessoas, para que essas pessoas busquem, assim como você, uma vida leve e longa. O assunto então que eu separei para vocês hoje é um tema que eu estou sempre batendo na tecla a respeito do carboidrato. Ele acaba se tornando vilão para muitas pessoas e digo até que muitas pessoas têm medo dele, vivem com medo dele. Mas hoje eu vou te ensinar a fazer as pazes com carboidrato, para que tu vença este medo e para que tu conquiste esse teu resultado, tá? Quando a gente está num processo de emagrecimento, muitas vezes a gente acredita que cortar é suficiente, ou seja, eu vou culpar alguém que está fazendo com que eu ganhe peso, eu vou tirar este item da minha vida e vou acreditar que sim, eu terei resultado. Só que na verdade, isso não acontece. E eu vou te contar por quê. Possivelmente tu já fez uma dessas três atitudes que eu vou passar aqui para ti, que eu deixei anotado para não esquecer de falar. Primeiro, você corta o carboidrato de dia, não come no almoço, não toma no café da manhã, não come no lanche da tarde, mas quando chega na volta do trabalho, está desesperada por açúcar, está desesperada por doce, já vem até pensando o que você vai comer. Se vai ter o doce em casa, você tem que passar no mercado ou na padaria para comprar. Se isso está sendo uma atitude comum na tua vida, presta atenção. Não adiantou o corte, não adiantou o sofrimento do dia, né? Deixou de comer o carboidrato à toa, porque o que tu deixou de comer lá durante teu dia, tu vai acabar exagerando ali no final do dia. E aí, deu elas por elas, não é verdade? Bom, o segundo item que geralmente você já pode ter feito é cortar o carboidrato da segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou cortar o carboidrato. E aí tu corta segunda, tu corta terça, tu corta quarta, chega na quinta ou no final do dia da quarta-feira, tu não aguenta mais cortar. E aí tu tá desesperada por carboidrato. E aí geralmente vem vontade por doce, vem vontade por pizza, vem vontade por coisas com mais gordura e açúcar. E aí adiantou cortar? Adiantou todo o sofrimento? Aí tu vai comer aquele alimento e vai se sentir culpada. E aí vai prometer que segunda-feira tu recomeça. Não é verdade? Tu já não fez isso? Terceiro, tu corta o carboidrato e aumenta o consumo de proteínas e alimentos ricos em gordura. Ou seja, você não come o carboidrato, mas você come bacon, você come linguiça, você exagera na carne. Todos esses itens, inclusive alimentos ricos em gordura, te engordam muito mais, porque a gordura, se você não sabe, ela é muito mais calórica, ou seja, o valor calórico dela sempre é bem maior do que qualquer outro, né? Proteína e carboidrato se tornam menores em questão calórica. Então, você acreditar que tirando o carboidrato, comendo mais gordura e muitas vezes alimentos não nada saudáveis, como o caso do bacon, da linguiça, né? Lamento, mas você vai prejudicar a sua saúde e você não vai ter resultado. E eu digo, se tem resultado, acredita, ele é provisório, ele não vai durar muito tempo. Ou seja, teu corpo, quando toda vez que tu faz cortes, que tu faz
coisas erradas, o teu corpo vai acionando o botão da escassez e aí se torna cada vez mais difícil de emagrecer. Então eu vou te dizer uma coisa, de que forma então, né, eu posso emagrecer sem cortar o carboidrato? Isso é novidade. Se eu pesquisar aqui na internet, todo mundo diz que eu tenho que cortar o carboidrato para emagrecer, né? Que eu preciso aumentar o consumo de proteína e deixar o carboidrato de lado. Será resultado provisório, você vai ter o efeito sanfona e não vai se sentir feliz, vai ser sofrência. Então, deixa disso e faz a coisa certa, que eu garanto que você vai ter resultado. E esse resultado, essa perda de peso, vai melhorar a sua saúde, melhorar sintomas que você vem sentindo e também vai ser para sempre, não vai ser provisório, tá bem? É só fazer as pazes com os alimentos. É isso que falta para o teu resultado e hoje eu vou te ensinar a fazer as pazes com carboidrato, certo? Bom, eu separei aqui uma lista para vocês, deixa eu ver, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 carboidratos que favorecem teu emagrecimento. Viu que é bastante? Viu que é bastante opções aqui? Viu que dá para ser feliz, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que você entenda o que são os carboidratos, o que é, o que ele faz, né? Os carboidratos, eles fornecem energia ao nosso corpo, certo? Claro que a gente sabe que se a gente consumir demais esse carboidrato, se a gente consome ele demais, a gente acaba ganhando peso, tá? Vai ficar quietinha que a gente tá aparecendo lá no YouTube, tá bom? Então, bem quietinha no meu colo. Ela tá pedindo colo aqui. Tá, ó, bem quietinha. Vamos lá pro vídeo do YouTube, se comporta. Então, o que acontece, tá? Os carboidratos, eles te fornecem essa energia. Só que aí a gente acaba exagerando, a gente acaba preferindo carboidratos de rápida absorção. E isso sim vai fazendo com que a gente ganhe peso. Só que quando a gente consome esses carboidratos na medida certa, não nos prejudica neste processo. E quando a gente ainda consegue escolher carboidratos que facilitam o processo de emagrecimento, melhor ainda, certo? Então, com esses 7 alimentos que eu separei para ti, tu pode começar a colocar mais eles no dia a dia. Mas atenção, cuida a quantidade. Aqui eu não estou falando que você pode comer à vontade o açúcar, que você pode comer à vontade o pão branco, que você pode comer à vontade a farinha. Não é essa a ideia. A ideia é te apresentar alimentos que contêm carboidrato, que vão te fornecer saciedade e que vão te facilitar no processo de emagrecimento sem sofrência, mas ao mesmo tempo não te proíbe de comer de vez em quando um doce com moderação, de comer aquele pãozinho que tu tanto gosta, tá? É este balanço que tu tem que ter. Não adianta, algumas pessoas têm que ser 8 ou 80, elas não conseguem ser o intermediário, elas não conseguem ter opções, né? Então tu não precisa ser sempre 8, tu não precisa ser sempre 80. Tu tem que saber dosar tudo na tua alimentação. Tu tem que saber dosar, tu tem que saber ter autocontrole. Esses são pontos principais no processo de emagrecimento. E aí, vamos então à lista dos 7 alimentos, que eu tô falando demais aqui, defendendo demais o carboidrato, não é verdade? Mas a gente então prefere os carboidratos complexos, porque existem os carboidratos simples, que são aqueles que é de rápida absorção, e que se a gente não tem quantidade, a gente não tem controle, ele sim pode virar barriga, ele sim pode atrapalhar o seu resultado. Depois a gente tem os carboidratos complexos, que são os de lenta absorção. Então, estes carboidratos complexos, a gente consome, ele oferece saciedade, ele tem bastante fibras e com isso ele auxilia nosso processo de emagrecimento. E dentro dessa listagem dos 7, eu separei 7 carboidratos, alimentos que são da família dos carboidratos complexos, certo? Então vamos lá. Vamos descer agora, moça. Vamos para participar. Depois tu aparece no YouTube de novo, tá bom? Então, que acaba os pelinhos acabam me atrapalhando aqui na hora de falar, né? E ela quer, porque quer participar aqui com vocês, mas vamos lá. O primeiro alimento, então, que eu separei é a aveia, tá? A aveia, quem é meu paciente e quem tá no grupo 21 dias, sabe o quanto eu motivo, o quanto eu falo bem da aveia, o quanto eu incentivo este consumo, tá?
Porque a aveia, ela é rica nesse carboidrato que eu acabei de falar, ou seja, ela é de lenta absorção, ela tem muita fibra. Então, dessa forma, ela vai sendo absorvida lentamente. E com isso a gente tem uma super saciedade. Além disso, a aveia a gente pode substituir vários preparos, né? Então, ao invés de eu fazer uma panqueca, que eu vou usar uma farinha de trigo, eu posso usar aveia em flocos, né? Ao invés de fazer um bolo, onde eu vá usar ali, fazer um bolo de banana, que eu vou usar a farinha de trigo, eu consigo também substituir pela farinha de aveia. Então, a aveia, ela é uma excelente opção, dá até para fazer pães, né? Então, a aveia ela é uma ótima opção para o processo de emagrecimento, porque ela vai fornecer saciedade. Além de ser rica em fibras, ela também é rica em proteína. Então, é um excelente alimento para prolongar a tua saciedade, para não te deixar com fome. Porque muitas vezes a gente come, por exemplo, um bolo feito de farinha branca, a gente comeu, deu vontade de comer outro pedaço, e mais outro pedaço, ou seja, não forneceu a saciedade necessária. E quando a gente usa a aveia, a gente acaba tendo essa saciedade positiva. Então, inclui aveia nos preparos, inclui aveia até mesmo na sopa. Então, para alguns vegetarianos, eu recomendo bastante o uso de aveia nos preparos. Por ser rica em proteína, a gente consegue também benefícios bem positivos. Além disso, a gente pode colocar no iogurte, a gente pode colocar na fruta, tá? Aveia é bem-vindo. Até para fazer uma almôndega, a gente pode utilizar aveia em vários preparos, que vai deixar mais rico este alimento, certo? Sempre preferi, então, a aveia em flocos. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo exclusivamente sobre ela. O segundo alimento é o arroz integral, tá? Muitas pessoas torcem a boca quando eu falo do arroz integral, mas ele oferece uma saciedade maravilhosa. Então a gente acaba comendo o arroz branco acreditando que ele é melhor, mas na verdade não. O arroz branco ele não tem nada além de caloria. Já o arroz integral, ele se mantém na propriedade natural dele, ou seja, mantém fibras, mantém vitaminas e minerais. Por isso ele é bem-vindo, porque ele é um alimento completo, certo? Então, quando a gente começa a utilizar o arroz integral, a gente tem mais saciedade após aquela refeição. Misturar um arroz integral com um pouquinho de feijão te dá uma super saciedade, ou seja, tu vai sentir fome depois de 2 horas e meia, porque tu vai ter aquela saciedade que tu não vem tendo. Muitas pessoas comem a comida com arroz branco, com macarrão normal, e logo depois tem que comer um chocolate, logo depois tem que tomar um café com bastante açúcar, aí usa a desculpa do cafezinho que tá viciado, mas na verdade é para sentir o sabor doce. Alguém aqui, ó, do meu lado, quer aparecer no YouTube, quer porque quer, né? Olha lá, subiu lá para ficar olhando para vocês, viram só? O terceiro alimento, então, é a quinoa. Muitas pessoas nem sabem o que é quinoa, mas vou te dizer, procura numa loja de produtos naturais e até mesmo no supermercado tu encontra. A quinoa, ela é excelente, tá? Excelente para o teu organismo, porque ela tem uma absorção muito lenta, ou seja, dá trabalho para fazer essa digestão. Dá muito trabalho para digerir a quinoa. Além disso, ela também é rica em proteína. Então, também entra lá como orientação para quem é vegetariano, para quem busca saciedade, mas para quem não é vegetariano também é importante, viu? Porque ela é rica em proteína vegetal, rica em fibras, que vai oferecer saciedade, e ela também auxilia regulando os níveis de açúcar no sangue. Olha que alimento top! E você talvez nem tenha provado ele ainda. Por isso, comece a fazer. E aí tu pode fazer diversos pratos com a quinoa. Inclusive, tem um que é o quinoto. Ao invés de tu usar o arroz, tu utiliza a quinoa para fazer o preparo de um risoto. Fica delicioso. O quarto alimento é a batata doce, tá? A queridinha dos atletas, né? Quem vai para academia sempre vê alguém comendo uma batata doce antes do treino ou alguém falando que come batata doce o dia inteiro. Não é à toa, realmente ela é um excelente alimento para quem quer ganho de massa magra e para quem quer emagrecer. Tudo isso porque ela tem uma lenta absorção e oferece muita saciedade. Então, se tu gosta de batata doce, comer um pedacinho de batata doce no lugar daquele bolo que tu costuma comer em exagero de manhã é uma excelente opção. Comer um pedacinho de batata doce na hora do almoço, trocando pelo arroz,
é uma excelente opção. Muitas vezes a gente vai torcendo a boca e não vai querendo, mas são alimentos que a gente deve incrementar, que a gente deve incluir. Assim também uma raiz excelente é o aipim, a mandioca, para quem é mais do norte, né? Esse alimento, ele é maravilhoso também. Ele tem lenta absorção, tem fibras, auxilia muito no processo de quem quer emagrecer, de quem quer ter ganho de massa magra, certo? Então, vale a pena investir, vale a pena incluir a batata doce. Inclusive, tem alguns mercados que já vendem essa batata doce assadinha e ela chega a ser docinha de tão gostosa. Então, coloca mais batata doce. Você costuma usar batata doce em quais preparos? Me conta. Depois, o sexto é o amaranto. O amaranto também é um alimento que talvez tu nunca ouviu falar e talvez nunca tenha utilizado, certo? Mas ele é rico em aminoácidos. Sabia que o arroz com feijão juntos, eles são uma combinação perfeita? Eles têm aminoácidos completos, que eles se completam? Então, o amaranto, ele tem todos esses aminoácidos dessa combinação. Então, ele se torna um alimento perfeito, certo? A parte boa do amaranto é que ele não dá sabor ao alimento, ou seja, tu consegue utilizar ele numa salada, num iogurte, numa fruta, sem alterar o sabor. E aí ali ele vai te oferecer saciedade, esses aminoácidos que eu passei para ti. E aí isso também facilita o teu processo de emagrecimento. Então, é muito importante incluir esses alimentos, tá? O amaranto, para ter mais saciedade, e também para diversificar a tua alimentação, né? Muitas vezes tu fica sempre nas mesmas escolhas. Então, provar novos alimentos melhora a tua saúde, né? E aí às vezes a gente pensa, poxa, por que que eu nunca provei isso, né? Quantos alimentos que a gente poderia já ter provado, poderia já ter utilizado e fica sempre com aquele pensamento, por que que eu não provei antes, né? E vai te trazer qualidade para a saúde. Então, o amaranto a gente pode colocar na salada, no iogurte, na vitamina, vários outros preparos. Se tu quiser mandar depois essa fotinho no preparo com amaranto, eu vou ficar feliz em ver. E o sétimo alimento na verdade, é o sexto, gente. Eu pulei a tapioca, tá? A tapioca seria o quinto. Então, eu vou falar agora da tapioca, certo? Vamos colocá-la como sexto. A tapioca, ela é uma boa opção, né? Para trazer um lanche diferente. Muitas vezes a gente fica só no sanduíche de noite e a gente acaba enjoando, a gente acaba pedindo delivery para ter algo diferente, né? Então, a tapioca, ela entra como uma opção para diversificar, sabor tanto no jantar, quanto no lanche da tarde, quanto lá no lanche da manhã, no café da manhã, né, num pós-treino, enfim, ela tem várias funções bem positivas. A tapioca, ela oferece muita saciedade e para a gente deixar ela com mais lenta absorção, a gente usa em forma de crepioca, adicionando um ovo na massa. Então, 2 colheres de sopa de tapioca, mais um ovo, mistura, tempera e depois recheia com recheios da tua preferência. Claro que cuida o recheio. Daí a gente acha que a tapioca não vai nos engordar, mas vai lá e faz aquele recheio com bastante requeijão, com bastante queijo, com bastante, ou até mesmo na forma doce. Então fica só atenta ao recheio, certo? Depois, o sétimo alimento agora sim. Então vamos ao sétimo, que é o milho. Ficou surpresa? Sim, o milho ele tem bastante fibras, ele é um carboidrato de lenta absorção também, tá? Mas a gente deve preferir na forma in natura, que ele mantém toda a propriedade benéfica para a saúde ali. E ele vai te oferecer muita saciedade, te libertando da fome. E agora no inverno, principalmente, né? O milho, a gente bota milho na sopa, na comida, né? Cozinha a espiga. As crianças aqui em casa adoram. Eu cozinho a espiga e corto em rodelas ali. Eles vão pegando e roem igual uns ratinhos de faceiros ali comendo milho. Então, o milho é uma excelente opção também. Dentro desses carboidratos complexos, a gente tem muito mais, tá? E eu separei estes 7. Coloquei alguns que talvez tu não conheça para que tu venha conhecer, para que desperte essa curiosidade em você. E coloquei outros simples do nosso dia a dia, né? Eu espero que tu tenha gostado desses 7 carboidratos. Eu gostaria de saber
Qual desses você usa? Eu gostaria de saber a sua relação com carboidrato. Me conta aqui nos comentários se tu tem medo do uso, como que é. Eu gosto sempre de lembrar que não existe a fórmula mágica para o processo de emagrecimento e muito menos a receita do bolo, né? Aquela receita certinha para ser seguida. Para cada pessoa é necessário um cuidado. Para cada pessoa, a gente sabe que muitas pessoas são, todas as pessoas são diferentes, né? Mas a gente sabe que para cada pessoa existe uma estratégia certa. Não existe a receita do bolo, tá? Então, assim, procure um nutricionista antes de sair por aí fazendo essas loucuras de corta-corta, tá? Pensa que tu tem uma saúde, pensa que não é somente emagrecer, tu precisa priorizar a tua saúde para que o emagrecimento aconteça, para que depois tu não pague o preço da medicação, né? Então, assim, exageros de proteína, achando que isso vai mudar a tua vida, cortando o carboidrato, não, vai prejudicar, sim, vai arrebentar a corda em relação à tua saúde. Então, cuida isso, não esquece que o resultado ele vem de uma soma, ele vem de um equilíbrio. Se não tá legal, se está sendo sofrido, se isso não está sendo legal para ti, tá com muita vontade de comer algo, tu se priva daquilo, tu se priva de sair, tu se priva de viver, isso não vai ser legal, isso não vai durar muito tempo, teu resultado vai ser provisório. Então, para que tu tenha de fato emagrecimento saudável, que tu tenha de fato o resultado e que ele seja para sempre, sem ser por pouco tempo, é necessário qualidade alimentar, controle alimentar, equilíbrio, certo? E é necessário amar o processo, assim como o resultado. Não queira atropelar, não queira passar os degraus, como eu falo, né? Pular os degraus sem nem mesmo ter passado pela primeira meta ali, sem ter passado pelo primeiro degrau. Porque quando a gente pula, a gente corre do processo, tudo vai voltar. É necessário sim que a gente faça o processo da forma correta. Tá certo? Um beijão para ti, espero que tenha gostado da nossa aula live e até a próxima quarta. Deixa eu só fazer um convite. Amanhã tem live lá no o cafezinho com a Nutri, lá no Insta, às 8h30 da noite, tá bem? Eu vou te esperar lá também. Um beijão e até mais.